Oiê! Achou. Gente, agora deu certo, pelo amor de Deus, o psicólogo não é treinado para mexer nessas coisas de tecnologia, não. A gente não teve essa disciplina na faculdade, né? Não tivemos, eu sofro até para conectar o Wi-Fi até hoje. Não te vi hoje, Pedro? Como é que você tá? Tô bem, cansadinho. É difícil voltar, né? Hum? É difícil voltar, né? A gente tem que pegar no tranco, mas tô bem. Quarta-feira de cinzas não é fácil. Todo mundo que passou por aqui hoje estava na mesma também. Alguns voltando, outros ainda não, mas todo mundo sentindo a volta do carnaval. É isso mesmo. A gente deu uma apanhadinha aqui com essa conexão, mas acho que agora foi, né? É, eu ainda tô te vendo meio quadradinho, que o Pedro tá me ouvindo normal, me vendo normal, porque eu acho que minha conexão tá bem ruim por causa da chuva. Tô, não, daqui tá tudo bem, tá tranquilo. Tá bom, se acontecer alguma coisa e eu precisar sair, gente, eu aviso aqui antes, porque realmente a conexão da clínica tá muito ruim. Não sei se vocês passam por isso, mas quando chove a internet sofre os efeitos, né? Então acho que hoje eu tô com esse problema, com essa materialidade também me atrapalhando aqui. Ah, é bom demais. Mas a Bruna tá falando aí, ó, tá ótimo. Ela falou que tá bom. Então tá bom. Então talvez eu que não vou conseguir te ouvir tão bem, Pedro, mas as pessoas te ouvindo, a gente vai seguindo. Tá, joia. Como a gente nunca fez live, eu não sei qual que é quais são as regras de etiqueta. A gente espera o povo entrar, a gente já começa a falar. O que que você acha? Acho que a gente pode ir começando, né? Talvez você pode, acho que dando contexto, às vezes a gente se apresentar, né? E o pessoal que for entrando vai contando pra gente também. Sim, então vamos começar por quem somos nós, né? Quem ainda não me conhece, eu sou Marina Arantes, sou psicóloga terapeuta e uma das partes aqui do projeto de intervenções terapêuticas. Eu sou o E você? Pedro, Pedro Martins, e eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia e sou terapeuta também. A gente fez isso, tem feito essa brincadeira aqui juntos, né, Marina? Sim. Eu tô empolgada com essa ideia de live, porque acho que é o momento que a gente tem mais interação com as pessoas que estão aqui, mas confesso que eu também não sei como eu faço, né? Porque eu vou falando um pouco do que a gente se programou para falar, Pedro, e as pessoas podem ir comentando, ó, a Gabi Maldonado falou que a conexão tá ruim. Será que vocês estão... É porque ela tá Ah, é na que ela tá na estrada. estrada. É. Mas a gente vai deixar salvo aqui por 24 horas, depois você consegue assistir, Gabi. Então a gente vai comentando o que a gente se propôs a falar, né, Pedro? À medida que forem surgindo perguntas, a gente vai respondendo à medida que for possível, ou a gente guarda todas e depois pensa num outro momento para respondê-las, combinado? Tá, joia, vamos lá. Então vamos contar por que a gente pensou em fazer essa live, né? A gente fez até uma brincadeira com pode isso, Arnaldo? Porque eu acho que nessa questão de falar sobre como ser terapeuta em outros contextos, além do setting clínico, a regra não é clara, definitivamente. Isso traz muitas dúvidas e sofrimentos, né? Sobre, nossa, será que eu posso encontrar um cliente no lugar e cumprimentar? Será que eu posso beber na frente dele? Será que eu posso dançar, né? A gente passa por essas coisas que parecem muito bobas, mas que trazem muitos questionamentos no nosso dia a dia para além da clínica. E aí, nada, assim, nenhum momento mais oportuno do que o carnaval para a gente falar sobre isso, né? Então, a gente usou o carnaval a favor dessa discussão que é muito maior do que essa data específica. E aí, o que a gente entendeu, né, que está em jogo nessa discussão é essa separação, se é possível ou não fazer entre nosso self profissional, ou quem a gente é na clínica, e nosso self pessoal, que é quem a gente é na vida, para além do contexto terapêutico. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu pensei, gente, isso é uma coisa que todos os profissionais enfrentam, né? Um professor de encontrar aluno, um colega de trabalho de encontrar um outro, um médico de encontrar paciente. Mas eu não sei o que você pensa sobre isso, Pedro. Eu acho que na relação terapêutica, isso é ainda mais difícil, ou mais delicado, porque é uma relação de muita intimidade, né? Então eu acho que se as pessoas que trabalham numa empresa estão todo dia juntas, já sentem um constrangimento na festa de final de ano, todo mundo vai beber, vai com uma roupa diferente, a gente já sente aquela estranheza, né, de como é que eu vou lidar com essa situação. Na relação terapêutica, isso é ainda mais difícil porque é um espaço de muita intimidade que a gente cria com o nosso cliente, porque ele compartilha coisas muito íntimas. Ao mesmo tempo, é um espaço em que tem que haver um distanciamento para a gente conseguir atender com qualidade. E aí, nesse jogo entre tão perto e tão distante, quando a gente se encontra para além desse espaço, a gente fica com muitas dúvidas em relação ao que é adequado fazer, concorda? É, e é uma intimidade que a gente não vive em nenhum outro tipo de relação, né? Porque ela é unilateral. Então, é uma relação
de muita proximidade, mas na qual o cliente sabe muito, a gente sabe muito mais sobre o cliente do que ele, né? E encontrar essas pessoas em outro contexto é fazer um tipo de autorrevelação inesperada, assim, né? Que está fora do nosso Uhum, controle. Eu acho uhum, que e a gente vem de uma tradição também, né? Assim, que lá começa lá com a psicanálise, de que isso, né, acho que isso marca todas as perspectivas terapêuticas de alguma forma, de que isso poderia atrapalhar o tratamento ou não ser bom de alguma uhum, forma, né? Então acho que vai se construindo uhum, como um contexto, um dilema, né? Assim, acho que para todo uhum. mundo que está na clínica. Calma, Pedro, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouquinho, que essa é uma das ideias centrais que a gente quer trazer, né? Mas antes de começar a Uhum, falar sobre as 3 ideias centrais que a gente se programou, eu queria dizer que tudo que a gente falar aqui parte do pressuposto de que, independente do contexto, nós, como terapeutas, somos responsáveis por garantir em cumprir os acordos que a gente tem com nossos clientes a priori, né? Então, conversar sobre se eu te encontrei em um lugar, como é que você foi confortável de me cumprimentar, né? Como vocês lidam com isso, como negociam isso na clínica. Sem esquecer também que a gente tem um comprometimento profissional com o nosso código de ética, né? Então, um exemplo uhum, muito claro e quase esdrúxulo, né, que todo mundo sabe, que é o sigilo do terapeuta em relação ao que é conversado na clínica. Então, claro que uhum. independente da intimidade que você tem com o cliente, dos acordos que vocês tenham, você não vai encontrar ele numa festa e ele vai estar com o namorado, você vai virar e falar assim, então você que é o fulano, sei muito sobre você. Aquela brincadeirinha, né, assim, que a gente não pode esquecer de que a gente tem compromissos éticos com a nossa profissão e que então nem tudo pode. Que a gente tem que partir do pressuposto que essas coisas vão estar garantidas independente se na clínica ou fora dela. Apesar de que a gente passa muito pelo inverso, né, Pedro? Quer encontrar cliente, aí eles virarem e falar assim, isso aqui é minha terapeuta, ela sabe tudo sobre você. É mesmo. Eles Você colocam a tá... gente nessa saia justa, mas a gente não deve fazer o contrário, né? Exatamente. Eu sempre falo para o cliente, você pode contar o que você quiser para quem você quiser, do jeito que você quiser. A gente não tem esse mesmo direito, né? Então, Uhum. acho que esse é um pressuposto importante, assim. Sim. Então, agora vamos começar com o primeiro ponto, Pedro, que você vai falar um pouquinho para a gente sobre o que você já adiantou, né, em relação à construção histórica da figura do terapeuta na nossa cultura. E aí quando a gente vai pensar por que que isso se torna um dilema tão grande, né? Tem essa construção histórica de que a gente foi entendendo a terapia como esse espaço quase sagrado, assim, né, em que inicialmente o terapeuta teria que ser alguém que não se posiciona ou que não aparece ali na relação para ela, se era Uhum, para ela ser frutífera. E é claro que isso já se transformou muito e já mudou de muitas maneiras desde então, mas eu acho que isso deixa uma marca. E junto dessa marca vem uma outra noção que essa eu acho que é bem presente assim até hoje, né, Marina, com relação a essa profissão de cuidado, que é a ideia de um terapeuta como um especialista da vida do outro, como se o terapeuta fosse ensinar, né, como se ele tivesse uma fórmula ou algum jeito que é bom de viver a vida e ele fosse ensinar para as pessoas como que elas têm que fazer. E aí, se a gente partir desse pressuposto, e eu acho que sem perceber, muitas vezes os terapeutas partem, né? Fica meio complicado, porque assim, como é que eu estou ensinando uma coisa que eu mesmo não pratico, né? Como uhum, que como é que eu falo de uma coisa que eu mesmo não dou conta de fazer? E aí eu acho que essa talvez é a nossa primeira ideia central, né? Assim, de que é meio que uma armadilha, né? Essa ideia de que o terapeuta vai ensinar o cliente a viver a vida. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade do que isso. A gente, né, no meu entendimento, nós somos especialistas de um processo, ou seja, a gente vai ajudar as pessoas a pensarem sobre a própria vida delas e o que, que funciona para elas. Porque senão, uhum, assim, então eu atendo casal. Então não posso ter crise no meu casamento, né? uhum, Meu casamento tem que ser perfeito, e se eu tiver em crise, eu vou ser um terapeuta ruim de casal. E a gente sabe que as uhum, coisas não funcionam assim, né? Então eu acho que talvez essa é a primeira ideia, deslocar o entendimento. Se a gente sai da ideia de que a gente está ensinando as pessoas a viver a vida e entender que a terapia ela funciona muito mais como uma parceria e como um jeito que o terapeuta ele é um especialista de processo, ele é um especialista que ajuda a pessoa a encontrar o que, que funciona para ela.
Uhum, Talvez a maioria das vezes o que funciona para ela não funciona para mim e tá tudo bem, porque o mundo é diverso mesmo, as pessoas são diferentes, então eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente ficou conversando, né, Marina? Assim, como uhum, que dá para ser um bom terapeuta e ter crise, dá para ser um bom terapeuta e cuidar dos outros e não estar vivendo um bom momento, dá para ser um bom terapeuta e fazer alguma coisa errada no carnaval que você não queria ter uhum, feito. Eu acho que essas coisas uhum, funcionam juntas, assim. uhum. E quando você vai falando, né, Pedro, sobre essa importância, né, de entender, eu acho que a cada terapeuta cabe essa pergunta, né? Dentro da minha perspectiva teórica, dentro da minha epistemologia, dentro do que eu estudo, qual que é a postura mais coerente do terapeuta nesse sentido, né? Porque o que a gente vai contando aqui é muito a ver com a nossa epistemologia do construcionismo, Uhum, né, que valoriza a lógica da colaboração, do terapeuta como um parceiro de diálogo, da dupla especialidade. Então, enquanto o terapeuta é responsável por arquitetar uma boa conversa, o cliente é especialista na vida dele, né? A gente não tem o direito de, a partir de uma hora de uhum, conversa, supor o que é melhor, o que ele deveria fazer ou não. Então, eu acho que isso varia de uma perspectiva teórica para outra. Então, é importante a gente se perguntar, né? Dentro da minha perspectiva, qual que é a postura mais coerente, tanto dentro quanto fora do consultório? Que efeitos essa uhum. postura tem na vida do cliente, na minha vida e na relação terapêutica? Porque acho que isso Uhum, varia muito também, né? Dependendo de que lugar a gente está falando dentro da psicologia. uhum, exatamente. Uhum. Vamos para a segunda ideia, então? Vamos. A segunda ideia tem a ver, né, Pedro, está muito conectada com a primeira, mas tem a ver com um atravessamento histórico e cultural nessa ideia, ou do quanto é possível separar nosso self profissional do nosso self pessoal, né? Então, se Uhum, antigamente você falou um pouco desse histórico, né, da psicanálise, da história do distanciamento, e que eu acho que foi assim marcante, imprescindível para a psicologia ser reconhecida como ciência e ter a importância que ela tem hoje, a visibilidade que ela tem hoje. Mas que os tempos que a gente vive hoje são muito diferentes, né? Então, antes era muito mais fácil para um terapeuta garantir essa separação entre o que ele vive na vida pessoal, na vida privada, e o que ele uhum, vive profissionalmente enquanto terapeuta. Então, por que uhum, isso era mais fácil, né? Vamos partir da ideia de que, primeiro, não tinham redes sociais, não tinha internet, não tinha essa fluidez e rapidez de informação, não tinha olhar o perfil do psicólogo e descobrir que ele tem 10 amigos em comum e ir lá fofocar com um amigo para perguntar o que você sabe daquela pessoa, né? Então, hoje em dia, mesmo você querendo se privar dessa exposição, né? Então, eu tenho perfil no Instagram, mas ele é fechado. Só aceito pessoas da minha rede de amigos, né? Isso não te priva de passar uma foto sua no carnaval batida no perfil do amigo que conhece o cliente e isso chegar até ele. Então, eu acho que uhum, são tempos que provocam a gente a pensar como a gente usa as redes sociais e como a gente uhum. faz dessa interação entre self profissional e self pessoal uma coisa mais interessante, tanto para nós quanto para os clientes, né? E eu fico pensando nessa história, porque assim, a gente está aqui hoje falando no Instagram, então a gente está usando uma rede social a favor de algo que a gente acredita, né? Que é de compartilhar com outros terapeutas saberes que a gente acha que fariam diferença no cotidiano de trabalho deles. Então, acho que assim, entender um pouco que essa distinção entre um self e outro é cada vez mais difícil, se não impossível. Eu não sei o que as pessoas pensam, se quiserem comentar, que seria muito bem-vindo. Mas como nesse processo de entender que isso é muito difícil de acontecer, como a gente usa essa mescla entre um e outro Uhum, também a nosso favor, entendendo que isso tem efeitos de novo na nossa vida, na vida do cliente e na relação terapêutica também. uhum. E aí eu acho que usar essa mescla significa abraçar esse tempo novo que a gente está vivendo, né? Assim, era muito fácil antigamente, você saía da empresa na sexta-feira às 6 da tarde, desligava o seu telefone Sim. ficava Hum. lá e Ou você nem pronto, tinha o né? telefone, né? Era só o Ou telefone nem, fixo que ninguém tinha coragem de ligar depois das 6. exatamente. Eu acho que nessa Uhum. mistura hoje, né, o que a gente precisa e pode pensar é que, primeiro, a gente vai ser sempre muito demandado de diferentes formas, né? E aí não dá para responder todas as demandas da mesma forma ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando eu posto uma foto, eu estou me endereçando, né? A pessoa, estou me endereçando para minha família, mas aí o cliente está vendo aquilo de alguma outra forma, né? Eu perdi a conta Uhum. de quantas pessoas chegaram para mim falando que leram meu post falando do meu casamento, né? E aí
Mas quando eu estava escrevendo aquilo, eu estava com outra audiência na cabeça, né? Mas eu Outros acho que isso interlocutores. outros interlocutores. Eu acho que Uhum. isso pode se tornar interessante e às vezes até um caminho para a construção de alguma coisa interessante na terapia também, né? Então, Uhum. teve um cliente que chega até mim por causa desse post e a gente vai conversar. Então, o que tinha ali que chamou a atenção dele? Aí eu fui perguntar, o que ele estava imaginando sobre mim a partir daquilo que ele ouviu, pude contar para ele também que aquilo era um pedaço de mim, mas não tudo, né? E acho que Uhum. isso é pensar formas de utilizar de uma maneira diferente e acho que criativa esses diferentes selves que a gente tem, né? E como isso vai também vai fertilizando o diálogo, né, de outras formas, né, Pedro? Como também usar essa voz do pessoal, essa voz que em algum momento já foi tida como inadequada, pode também Aham, trazer recursos dialógicos importantes para a relação terapêutica. E aí, para terminar sim. de falar isso, né, eu fiquei pensando que um meme barra, não sei se chama meme, que aconteceu há umas semanas atrás, aquela brincadeira de fazer eu no Tinder, eu no Instagram, eu no Facebook, eu no LinkedIn. Eu acho que isso são Aham, as pessoas admitindo que elas têm versões diferentes até nas próprias redes sociais, né? Então, a foto que é. eu escolho, as informações que eu escolho privilegiar, meu jeito de me portar, minha performance, varia muito dependendo Uhum, se eu tô em cada um desses 4 quadradinhos, né? E acho que dá pra gente levar esses 4 quadradinhos para a vida para pensar quem sou eu na clínica, no bar com meus amigos, em casa, né? E essa ideia de que o uhum, self ele não é tão coerente e é cada vez mais difícil manter essa coerência, é também uhum. entender que tempos a gente está vivendo e como a gente usa isso a nosso favor. Porque se a gente passa por isso, nós somos atravessados por isso, nossos clientes também são. Exatamente. E aí, Marina, isso me fez pensar que tem um capítulo que eu escrevi com a Carla Guanais. Ele está publicado, ele é. Tá me ouvindo? Ele está publicado, ele é gratuito e eu posso colocar ele, enfim, vou disponibilizar ele depois a qualquer dia desses aí, que ele vai falar sobre isso, assim, sobre como a autorrevelação do terapeuta, dependendo do momento e para que especificidades, ela pode ser útil para fertilizar, né, como você chamou, essa relação terapêutica, vamos dizer assim. Sim, esse artigo é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ler. É. Pedro, agora vamos passar para o nosso terceiro ponto, que tem a ver com as materialidades que atravessam o encontro terapêutico. Eu acho que enquanto a gente falava sobre isso, tem uma concepção bem, acho que bem idealista e bem abstrata que a terapia veio, né? Que é como se a terapia acontecesse assim, ela fosse um mundo mágico, especial e abstrato. E acho que isso vai carregando, né? Eu me lembro quando eu era estudante, eu imaginava eu terapeuta, mas eu não imaginava assim, que sala que eu tô, com quem que eu tô conversando, qual que é a história dessa pessoa, tá chovendo no dia, a conexão da internet deu problema, se você tá online, né? Inclusive, quem ainda não leu, capítulo 2 do nosso e-book Como Ser um Bom Terapeuta, baixa aí que, né, é nóis. E É nóis. aí, acho que essa coisa da materialidade, ela coloca isso também, né? Então, encontrar clientes fora da clínica é uma materialidade da vida, porque as nossas redes de indicação, elas vêm de pessoas que gostam da gente, de pessoas que confiam na gente, né? Elas vão crescendo, mas, por exemplo, eu e a Marina, que a gente mora numa cidade que tem 700 mil habitantes, se eu não me engano, e a gente circula em lugares que a gente vai acabar encontrando essas pessoas. E eu me lembro, né, quando eu comecei a atender, que eu comecei a ficar meio paranoico com o que eu postava na minha rede social, né, privada, que eu tinha opiniões meio que eu achava meio polêmicas, assim. Até que um dia meu primo falou isso e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Pedro, eu conheço um monte de gente que não vai fazer terapia porque acha que a pessoa vai chegar lá e a pessoa vai julgar ela, vai ter umas ideias antiquadas, vai ficar falando para ela o que ela tem que fazer. E essa pessoa ela não vai, ela iria em você justamente pelo que você pensa, né? E aí eu acho que essa é uma coisa muito interessante que mudou para mim, que é isso, assim. Então talvez a pessoa te vendo e te conhecendo de outro lugar, ela não vai se identificar e não vai querer estar com você. E tá tudo bem. Mas tem gente que vai querer estar com você justamente por aquilo, né? Então já teve pessoas que nos disseram
nossa, você bebe também, né? Fiquei tão aliviado. Eu falei, gente, mas tava perdendo tempo, né? Você tava deixando de me contar coisas que você imaginou o quê, né? Acho que essa é Uhum, uma. É entender que a gente não vai dar conta de todo mundo, né? Então, essa pra mim é uma coisa uhum, importante. uhum. E acho que tem uma, assim, juntando uma coisa com a outra, né, nessa questão do aspecto cultural e histórico, Pedro, acho que a gente vive num tempo em que a gente tem feito escolhas mais honestas sobre o que a gente quer ser no mundo, né? Então, se antes eu pensava 1 milhão de vezes se eu queria fazer uma tatuagem no braço, hoje em dia eu me sinto Uhum, mais à vontade para fazer essa tatuagem. Se antes eu pensava que eu tinha que trabalhar sempre de terninho e camisa. Hoje em dia as empresas valorizam que você vá com a sua roupa do dia a dia, com a sua camiseta de banda, com o seu tênis, né? Então a gente está o tempo uhum, todo com o nosso corpo, a nossa roupa, a cor do cabelo, a tatuagem, contando quem a gente é no mundo. E até com as nossas uhum. reações na terapia, né? Porque eu posso pensar lá que eu tô neutrinha, mas o cliente fala Aham, uma coisa que vai de encontro ou contra uma coisa que eu acredito, isso fica explícito de alguma forma, né? No meu olhar, na minha expressão de surpresa, enfim. Então a gente não consegue fugir de quem que a gente é nessa relação. Então eu acho que uhum, levar isso para esses extremos, né? Que é de encontrar fora do contexto clínico, que é do cliente ver uma foto de você no momento de lazer, você numa viagem, e entender, por mais que isso cause um estranhamento, mas entender e falar assim, nossa, a Marina e o Pedro também são isso, e entender que isso não é um problema em si, mas que isso de uhum, fato marca essa relação. E eu acho que não há como fugir disso. Eu lembrei de uma uhum, conversa que eu tive com um conhecido esses tempos atrás, né? Ele falou sobre uma foto específica do meu Instagram, em que eu deixava claro um posicionamento meu em relação ao mundo, uma opinião minha. E aí, ele é contra essa opinião. E ele virou e falou assim: Mari, você já pensou o tanto de cliente que você perdeu por causa daquela foto? E eu virei pra ele e falei: Você já pensou o tanto de cliente que eu ganhei por causa daquela foto? Então, eu acho É que é bem isso justamente mesmo. isso, né? É entender que a gente não passa ileso desses posicionamentos, dessas escolhas, mas que isso também não Uhum, significa em si que isso é um problema, ou que a gente tem que esconder quem a uhum, gente é, fora do isso. contexto da clínica. Eu acho que o grande segredo, né, Marina, é a gente sempre se colocar disposto e disponível para conversar, né? Então, gerou incômodo ou enfim, acho que como que a gente cria esse clima ou essa noção na relação de que é possível se falar das coisas, né? E eu acho que só isso já é um grande diferencial terapêutico enorme, assim. Uhum. E de novo a gente volta, a gente sai do último ponto para voltar para o primeiro, né, Pedro? Que é que postura a gente tem como terapeuta, como essa postura conversa com uma noção de mundo e como essa noção de mundo tem efeitos reais no mundo que a gente vive, né? Então, como a gente aposta nessa ideia da horizontalidade, de que a gente não está ali para ensinar ninguém, que a gente não é um supervisor da vida do outro, como que isso também torna Uhum, muito mais tranquila a negociação sobre o que é adequado ou não, sobre possíveis incômodos que aconteçam tanto na sala de terapia quanto fora dela. exatamente. E aí, Marina, como você avalia essa primeira live nossa? Eu não sei, eu gosto muito de conversar, parece que eu esqueci que tem pessoas assistindo. Então eu tô aqui, ó, conversando como se a gente estivesse numa conferência de vídeo. Eu fiquei muito à vontade, gostei muito da experiência, mas eu queria depois que as pessoas contassem pra gente. Comentem lá na nossa foto, na foto que a gente convidou, a do Pode Uhum, Isso, Arnaldo. Comentem o que aham, vocês acharam, se gostaram ou não. Deem uhum. feedbacks, falem se querem mais, sugiram temas. A gente está super disposto a fazer outras vezes também. E você? Gente, eu acho que isso é muito importante, assim, né? A gente está querendo falar de coisas que as pessoas queiram ouvir, assim, né? A gente vai fazendo as nossas apostas a partir da nossa vivência, mas sempre contem pra gente. Ah, eu achei que foi legal, mas eu não tenho muito parâmetro para avaliar lives, não. Então, preciso saber, preciso ouvir mais também. Eu preciso. Porque eu nunca não fui nem muito assistidora, não, espectadora de lives, e nem uma Aham. produtora. Então eu quero que quem entende do assunto também vai contando pra gente como foi isso. Bom demais. Tá Ó, a Gabi bom? Maldonado amou e a Olivia Chomara. Muito bom, gente. Ah, gente, Patrícia também falou que foi ótimo, por favor, façam mais isso. Ah, assim, a Bom gente vai ficar demais. mal acostumado. Daqui a pouco é live todo dia, né, Pedro? Ó, Ana Tô Flávia guardando o brincando. programa, a Lília Oliveira adorou. Gente, ó, então só pra. A Marina fala que eu sou o. Como é que você me chama mesmo? Uma A metralhadora de bibliografia ambulante? referências, né? A bibliografia Isso ambulante. mesmo. Então, ó,
Por menos vou Isso. mandar o artigo da autorrevelação para vocês. E quem ainda não leu o e-book, faz favor, vai lá e baixa que tá bem legal, vale a pena, viu? Nós temos mais de um capítulo que tem a ver com esses assuntos aqui, mas a gente não vai contar quais são, porque vocês têm que ler tudo, porque vale É a pena. isso mesmo. Então, gente, tchau, boa noite, Marina. Obrigado. Tchau, gente, boa noite. Agora eu não sei como é que eu saio daqui, peraí que eu vou achar o caminho. É só Então apertar tá esse. bom. Beijo, gente, boa noite, tchau. Tchau.